funcionários desta casa que nos acompanha pelo YouTube, também a Sabrina, nossa secretária, doutor Denilson, doutora Débora, senhoras e senhores vereadores, boa tarde. Estamos com a 20ª reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. E, para efeito regimental, declaro presentes o presidente, vereador Richard, secretário, vereador Fábio D'Alonso, membros desta comissão, vereador Roque Matei, vereador Maurício Peixer, e também... não está presente ainda o vereador Odir. Vamos colocar em deliberação a ata, a 19ª ata da reunião ordinária. Portanto, eu gostaria de pedir aos pares que nós não fizéssemos a leitura, porém, pudéssemos colocar em aprovação. Em discussão, não havendo discussão, em votação, os vereadores concordam, sinal de positivo aí. Ok. Tu consegue naquele outro telefone, esse aqui. Distribuição das proposições, leitura, expediente aí, vereador Fábio D'Alonso? Não? Ok. Distribuição das proposições dos relatores. Projeto de lei... Deixa eu só fechar um negócio aqui que está bem em cima do vereador Maurício Peixe, depois se ele fazer sinal eu não consigo ver. Aí, tirei. Projeto de lei ordinária 22/2018, de autoria do hoje deputado federal Rodrigo Coelho, dispõe sobre a desburocratização dos serviços de zeladoria, estabelece a possibilidade de financiamento coletivo das despesas desses serviços e da outras providências. Relator, vereador Roque Matei. Projeto de lei complementar 13/2020, de autoria da vereadora Tânia Larson, dispõe sobre a instalação de postos móveis para microchipagem de animais em áreas públicas e privadas na cidade de Joinville. Relator, vereador Maurício Peixer. Projeto de lei ordinária 165/2016, de autoria do vereador Wilson Correia, dispõe sobre a obrigação de fixação de frase desrespeitar, negligenciar ou prejudicar idoso é crime nos ônibus, repartições públicas municipais, postos de saúde, hospitais e bancos. Relator, vereador Richard. Projeto de lei ordinária 235/2018, de autoria também do hoje deputado federal Rodrigo Coelho, institui o programa Motos que Salvam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e da outras providências. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de lei ordinária 146/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, cria o programa Bairro Educador no município de Joinville e da outras providências. Relator, vereador Maurício Peixer. Projeto de lei ordinária 77/2020, de autoria do vereador Adilson Girardi, denomina via pública, vereador Roque Matei. Projeto de lei ordinária 81/2020, reconhece de utilidade pública municipal a Associação Missão Solidariedade. Relator, vereador Richard. Projeto de lei ordinário 84/2020, de autoria do vereador Odir Nunes, denomina via pública. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de lei ordinária 85/2020, de autoria do vereador Odir Nunes, denomina via pública. Relator, vereador Maurício Peixer. Projeto de lei ordinário 86/2020, de autoria do vereador Odir Nunes, denomina via pública. Relator, vereador Roque Matei. Projeto de lei ordinário 87/2020, de autoria do vereador Odir Nunes, denomina via pública para fins postais. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de lei ordinário 88,
de denominação de via pública também, o vereador Odir Nunes, relator, vereador Richard. Projeto de lei ordinária 90/2020, de autoria do vereador Maurício Peixer, denomina via pública. Relator, vereador Roque. Projeto de resolução 14/2020, de autoria do vereador Ninfo Koenig, altera o inciso 9º do artigo 36b e 8 do artigo 69 da resolução 11/2013, instituindo prazo mínimo para disponibilização dos pareceres técnicos. Relator, vereador Richard. Projeto de resolução 15/2018, de autoria também do vereador Ninfo Koenig, inclui parágrafo único no artigo 88 da resolução 11/2013. Relator, vereador Maurício Peixer. Isso aqui é aquele para responder em 15 dias lá os pareceres. E aí, vereador Maurício Peixer, nós somos todos signatários, e eu vou lhe passar também, sei que seguidamente não seria a solução, mas nem eu, nem o Roque, nem tampouco o D'Alonso podem ser os relatores desse projeto. É o projeto de lei 14/2019, de autoria também do vereador Ninfo Koenig, que acrescenta o artigo 84, letra A resolução 11/2013. Eu tinha separado esse projeto para o vereador Odir, mas não se faz presente na plataforma. O relator, o vereador Maurício Peixer. Já expliquei por que não há possibilidade de nós sermos os relatores. Doutor Denilson. Boa tarde, senhores vereadores. Todos me escutam bem? Ótimo. Boa tarde a todos, colegas que nos acompanham e demais pessoas que nos assistem. Vereador presidente, vereador Richard, eu gostaria só de fazer uma pequena consideração em relação a esses 3 projetos de resolução, que a Comissão de Legislação já havia deliberado a respeito de pelo menos 2 desses projetos, mas o que acontece? O proponente, o vereador Ninfo, ele apresentou um requerimento para que essas proposições subissem para a pauta regimental, né? Com ou sem parecer, aí invocando um dispositivo do regimento interno, salvo engano, artigo 51, parágrafo 5º, que fala exatamente sobre essa possibilidade. Quando não observados os prazos para elaboração dos pareceres, os proponentes e as comissões técnicas dispõem dessa prerrogativa de submeter um requerimento ao plenário para que, no prazo de 10 dias úteis, os projetos sejam entregues ao primeiro secretário para que haja a inclusão desses projetos na pauta regimental. E agora a Comissão de Legislação tem que se manifestar novamente a respeito deles, porque enquanto esses projetos permaneceram aguardando em pauta regimental, né, a providência que antecede a inclusão na ordem do dia, os 3 projetos de resolução receberam emendas, um substitutivo e as demais emendas apresentadas pelo vereador Richard, coassinada por outros vereadores. Então, senhores, nós temos um pequeno incidente para ser discutido e resolvido no âmbito da Comissão de Legislação, porque o que nós temos? Nós temos requerimento aprovado pelo plenário para a remessa dessas proposições para a pauta regimental, mas agora o retorno dessas mesmas preposições ante a apresentação de emendas. O regimento interno ele é omisso para disciplinar essa situação, ou seja, como nós devemos proceder, considerando que houve o requerimento, mas que agora a Comissão de Legislação tem que se manifestar novamente a respeito dessas proposições, tendo em vista a apresentação de emendas, né? Nós, em princípio, não teríamos observado os prazos no que diz respeito aos projetos principais. Mas agora, como houve, inclusive, designação de novas relatorias, os senhores relatores dispõem da prerrogativa do prazo para a apresentação dos respectivos pareceres. Então, como a questão é omissa, cabe aos senhores decidir, mas uma solução que nós poderíamos aplicar a esse caso, considerando que o regimento interno não disciplina pontualmente essa hipótese, seria o seguinte, de observar o prazo de 10 dias úteis para elaboração de parecer e, expirado esse prazo, né, tendo como termo inicial a designação da relatoria, que acabou de acontecer, expirado esse prazo de 10 dias úteis, com ou sem apresentação de parecer, nós fazemos os projetos conclusos ao primeiro secretário para a inserção dos projetos novamente na pauta regimental. Essa seria uma solução, né? É claro que os senhores vereadores e o próprio proponente podem apresentar interpretações diferentes, mas, assim, utilizando o princípio da razoabilidade,
e da proporcionalidade, considerando que houve novamente designação de relatorias e que os senhores vereadores, relatores, em tese, teriam essa prerrogativa de dar o parecer para as emendas que foram apresentadas, é que eu sugeriria que fosse feita essa composição. Observar-se o prazo de 10 dias úteis para a elaboração de parecer. Em apresentando ou não apresentando o parecer, nós restituiríamos os autos à mesa, ao primeiro secretário, para inserção na pauta regimental. Ok, correto, doutor Denício. Eu apresento o meu lá. Era um para ser para o vereador Maurício Peixe e o outro era para ser para o vereador Odir, mas não estou vendo o vereador Odir aí na plataforma ainda. Agora está ali sinalizando, mas se alguém puder aí, de repente, Sabrina, chamar lá o vereador Odir. Mas, de qualquer forma, está distribuído já para o vereador Maurício Peixe. Nós nos tentarmos aí, nos atentar ao tempo. Libera o som lá para o vereador... Ah, ok. Seguindo projeto de decreto legislativo 4/2020, autoria do vereador Odir Nunes. Fica assustado o decreto número 38.520, de 23 de junho de 2020, do Executivo Municipal. Relator, vereador Richard. Emenda modificativa 1/2020 ao projeto de resolução 15/2018, de autoria dos vereadores Adilson Girardi, Ana Negrini Hermes, Cláudio Aragão, Fábio D'Alonso, Jaime Evaristo, Jaime Schroeder, Luiz Correia, Mauricinho Soares, Natanael Jordão, Pelé, vereador Richard Harrison, Roque Matei e Wilson Paraíba. O assunto modifica o artigo 1º do projeto de resolução 15/2020, que acrescenta o parágrafo único à resolução 88 de 2013, de 11/2013, relator vereador Maurício Peixe. Emenda modificativa 1/2020. São as mesmas, né? Mas a emenda modificativa 1/2020 ao projeto de resolução 14/2020, também assinado por todos os vereadores Adilson Girardi, Ana Negrini Hermes, Fábio D'Alonso, Jaime Evaristo, Luiz Correia, Mauricinho Soares, Natanael Jordão, Pelé, Richard Harrison, Roque Matei, Wilson Paraíba, Jaime Schroeder e Cláudio Aragão. O assunto modifica o artigo 84, letra A, do projeto de resolução 14/2020, que acrescentou o artigo 84 à resolução número 11/2018. Da mesma forma, o relator, vereador Maurício Peixe. Emenda substitutiva ao projeto de resolução 14/2018, de autoria do vereador Nifo Kenny. Relator substitutivo ao projeto de resolução 14/2018, ampliando a instituição de prazo para a disponibilização dos pareceres políticos. Relator, vereador Richard Harrison. Leitura, discussão e votação das proposições. Projeto de lei complementar 27/2018, redação final. Acrescento o parágrafo único ao artigo 130, letra B, seção 3, a que trata do comércio de lanches rápidos, altera o caput do artigo 136 e acrescenta o inciso 5º, seção 4ª, dos divertimentos públicos, da Lei Complementar número 84/2000, que institui o Código de Posturas do município de Joinville. Redação final pela aprovação, os vereadores que concordam, ok. Vereador Roque, vereador Fábio. Ok. Lei Complementar 17/2020, de autoria da vereadora Tânia Larson, acrescenta o dispositivo à Lei Complementar número 360, de 19 de dezembro de 2011, que institui o Programa de Proteção Animal no município de Joinville para permitir o uso das vias de ônibus em casos de emergência ou urgência atendidos pelo CBEA. O relator, o vereador Maurício Peixe. Libera o som, Maurício. Senhor presidente, apesar do parecer jurídico da Casa ter colocado parecer contrário, em virtude de uma lei federal, do CTB, nós entendemos que esta lei pode ser modificada, sim, no âmbito do município.
melhor teria sido que viesse do Executivo Municipal. Mas entendemos que o vereador, sim, tem condições de fazer essas modificações, uma vez se ela for aceita e sancionada pelo prefeito municipal. Como nós tivemos uma reunião com o DETRANS, a Secretaria de Segurança, né, onde o responsável pelo DETRANS esteve aqui e sinalizou favorável, até porque são 2 ou 3 veículos apenas, então nós demos o parecer favorável. O que nós estamos colocando, então, para apreciação dos nobres pares é o parecer favorável ao projeto. O parecer do relator é contrário aos pareceres do técnico, portanto, o parecer do relator é pela aprovação. Eu só queria compreender uma fala ali, vereador Maurício. Você falou do Código de Trânsito Brasileiro, que tinha um alerta a essa condição. Não sei se o senhor ou, de repente, os nossos técnicos pudessem, só para que eu possa compreender meu voto em relação à questão do CTB, porque o CTB é o Código de Trânsito Brasileiro. Eu só queria ver aonde é que nós estaríamos interferindo no Código. Foi a doutora Débora, né? Se a senhora puder explicar, doutora, eu agradeço. Claro. Boa tarde, senhores vereadores. Conseguem me ouvir? Ok. Sim. Na verdade, nesse caso, nós verificamos que a competência para legislar a respeito da matéria está prevista na Constituição e é privativa da União. Só a União pode legislar sobre essa matéria. Mas o Código de Trânsito prevê que o município pode editar atos administrativos sobre essa temática. Então, se eventualmente se quisesse veicular essa temática, teria que ser por ato administrativo, por decreto. Ou outro ato administrativo por parte do DETRANS. Então, por esses motivos, que o Legislativo não poderia se imiscuir nessa seara, nós sugerimos a rejeição com base, inclusive, no informe técnico número 2. Ok. Em discussão, o parecer do relator, vereador Maurício Peixe, pela aprovação. Não havendo discussão, coloquem vereador Roque Matei. Libera o som lá para o vereador Roque. Alô, tudo bem? Eu só queria colocar aí essa questão, né? Se é uma legislação federal e a legislação federal é contrária, né? A gente já fez algumas tentativas de mudança de trânsito ali na via do ônibus e nós não tivemos aprovação. Eu estou preocupado que isso aí vai ter uma rejeição lá, a Procuradoria do município. E aí, daqui a pouco, vai para a plenária e nós não vamos quebrar veto nenhum, né? Porque tem uma legislação federal aí. E eu vejo um risco muito grande nós aprovarmos esse parecer político, tá? Eu me preocupo muito com isso. Só coloco essa questão aí. Ok, deixa eu anunciar a presença do vereador Odir Nunes. Portanto, agora, fórum regimental completo, nós já estamos nas votações, vereadora. Estamos aqui votando o projeto de lei complementar número 17 de 2020, de autoria da vereadora Tânia Larcio, que acrescentou o dispositivo da lei complementar número 360, de 19 de dezembro de 2011, que institui o Programa de Proteção Animal no município de Joinville, para permitir o uso de vias de ônibus em casos de emergência ou urgência atendidos pelo CIBEI. O parecer técnico é contrário, porém o parecer do vereador Maurício Peixe é pela aprovação. Vereador Maurício, libera o som para o vereador Maurício. Presidente, eu vou concordar com o vereador Roque Matei, né? Tem razão. Não é que a legislação federal seja contra, existe o princípio, a questão do princípio, né? E mais o CTB, então, como disse a doutora Débora, disse que o município pode fazer por ato administrativo, ou seja, o decreto do prefeito, que seria o caminho normal. E veja bem, vereador Roque, ele tem um mérito muito grande, porque, na verdade, vai só ter 2 ou 3 veículos a mais transitando na faixa exclusiva de ônibus, que, no nosso entendimento, é uma questão de saúde animal, que não deixa de ser saúde. Então, deveria ter realmente uma aceitação disso. Como não foi feito pelo Executivo, eu acredito que nós aí aprovando essa matéria,
vai pela questão de mérito. E aí o prefeito analisa e haver uma conversa, porque isto favorece ao executivo. Veja bem, são veículos de propriedade do município, do executivo, que prestam um serviço aí para a comunidade. Então, é interessante, não vai atrapalhar nada a questão do corredor exclusivo de ônibus, né? Diferentemente do que a gente já discutiu aqui. Outras matérias interferem, sim, bastante, né? Daí eu sou contra também. Mas, nesse caso, 2, 3 veículos, então, acho que a gente, colocando para a comissão de mérito, dá tempo de conversar com o executivo, quem sabe o executivo faça isso por decreto. Obrigado, presidente. Fazer uma ponderação aqui. Eu confesso que, da forma que está, e com a indicação dos nossos técnicos, eu vou votar contra. Então, eu só queria... Já lhe passo a palavra, vereador Odílio. Eu penso que, de repente, seria mais... Até porque nós vamos analisar 2 pontos aqui, legalidade e constitucionalidade. Do efeito legal e constitucional, alertado pelo vereador Roque, também pelos nossos técnicos, nós temos alguns problemas. E depois existe a questão do vício de origem. Eu penso que talvez seria melhor nós, até para não expor a condição da comissão a uma condição contrária, vai e volta da prefeitura, vem com o veto, e aí nós vamos estar discutindo. De repente, se tirássemos e construíssemos isso de maneira diferente, para que não tivesse a rejeição do projeto e fosse para o arquivo, ou, sei lá, ou vencido lá depois nas comissões, para discutir em outras comissões. De repente, se Vossa Excelência, né, catar para que a gente pudesse construir isso aí em mais mãos, vereador Maurício Peixe, para nós não temos que... Bom, estou falando sobre meu voto, né? Vou passar a palavra ao vereador Odílio Nunes, depois devolvo a palavra ao relator. Vereador Odílio Nunes. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores. Quero cumprimentar aqui os nossos procuradores, a doutora Débora, o doutor Denilson, a nossa sempre eficiente secretária Sabrina, a vereadora Tânia. Bom, eu gostaria de dizer, como há um parecer técnico, né, eu quero dizer que vou acompanhar, neste momento, eu acompanho o parecer técnico. Mas nada me impede que lá, no plenário, de eu votar para que o projeto desça à comissão de mérito. Eu também acho que, já manifestei aqui, acho que este projeto, esse assunto deveria ser tratado por decreto, até porque o prefeito tem essa incumbência. Não sei se a vereadora Tânia já está aqui, se conversou com o executivo municipal, porque também, se for para nós discutirmos a parte de mérito, eu concordo plenamente, mas agora eu vou analisar à luz da lei, que é o objetivo desta comissão. Agora, nada impede de lá, no plenário, a gente votar para que vá para uma comissão de mérito. Quem sabe, talvez, até pelo apoio que a vereadora Tânia tem dado ao executivo, o prefeito, eu acho que deveria ter, vereadora Tânia, uma consideração, até porque os veículos são da própria prefeitura. Ora, se a ambulância pode utilizar, por que não, vereador Roque? Também, como o vereador Maurício disse, que 2, 3 carros. Simplesmente o prefeito pode abrir, isso não é uma quantidade enorme de carro. Eu quero parabenizar, vereadora Tânia, o seu projeto, mas acho que isso deveria ter tido uma conversa com o prefeito para que o prefeito fizesse por decreto. Afinal de contas, são apenas 2 carros a mais que vão circular e ainda raramente, né, na questão na parte dos corredores de ônibus. Eu acho meritório a atitude da vereadora Tânia, mas
contrariedade legal existe no projeto. Eu quero dizer, vereadora Tânia, vou votar favorável, eu vou votar contra o parecer do vereador Maurício, mas no plenário, se for para derrubar o parecer, para voltar na comissão de mérito, a senhora pode contar comigo, porque eu acho que é muito meritório e o prefeito poderia ter feito isso por decreto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Ainda em discussão, o vereador Maurício Peixe, o senhor tinha sinalizado? Não? Não, presidente, deixa eu ver, a vereadora Tânia está no plenário ali. Se puder escutar a vereadora Tânia, eu gostaria que passasse para ela primeiro. Tá? Ok. Vereadora, libera o som para a vereadora Tânia Larson, João. A liberar. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, corpo técnico. Vereador Odir, já foi ofício ao executivo também solicitando através de decreto, mas não obtive retorno, né? São 4 anos que nós lutamos para que os animais, assim como houve precedentes também para uso das faixas de ônibus para os taxistas, para os táxis, né? Agora os motociclistas, por que a causa animal? Que na realidade os carros do CBE são ambulâncias, mas são ambulâncias PET, salvam vidas também, por questões de minutos e segundos, os animais podem ir a óbito. E outra coisa, os carros do CBE são com cabine aberta. Há 4 anos eu estou lutando, não sei quem foi a ideia de comprar um carro aberto para levar animal, sabendo que o animal ele se estressa com o trânsito, com congestionamento, com chuva, com sol, com poeira, não sei de quem foi a ideia. Mas não dá para deixar que os animais andem, circulem numa caixa de transporte, num carro aberto, num congestionamento que é a nossa cidade. Então, eu venho fazer esse apelo, se não passar na comissão de legislação, mas que venha a mérito, né? Mas que, vereador Richard, o senhor como líder de governo, vereador Roque, que também nos ajude na causa animal. Nós precisamos, animal é vida, são seres sencientes e precisam dessa sustentação, desse decreto para que os veículos do CBE circulem em faixa de ônibus, né? Já que nós não temos as cabines fechadas, exemplo de Florianópolis, né? Do DIBEA, que hoje os animais têm respeito na relação do transporte de resgate em acidentes ou doentes pelas ruas. Obrigada. Ok. Obrigado, vereadora Tânia Larson. Eu também concordo aqui com a exposição que fez o vereador Odir em relação a ganhar a discussão lá no plenário. Nós voto também para uma discussão mais ampla, mas de qualquer forma também eu tenho um compromisso aqui, vereadora Tânia Larson, como líder do governo, de buscar essas informações e ver a possibilidade de repente flexibilizar lá o executivo para que seja feita aí nas indicações do próprio vereador Maurício Peixe e dos nossos técnicos da comissão, dizendo que isso poderia vir aí para tirar o vício de origem, vir por decreto. Não estou dizendo que a gente saia de lá positivo, mas tem um compromisso meu de estar lá também discutindo isso. Então, eu coloco em discussão agora o parecer do relator, eu não sei se vai continuar, o vereador Maurício Peixe, ok? Continua em discussão, o parecer do relator é pela aprovação. Os que concordam com o parecer do relator, um sinal de positivo, e os que não concordam, um sinal de negativo. Ok. Está rejeitado o parecer do relator. Só um minutinho aqui. Ok. Projeto de Lei Ordinária 56/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de secadores de mãos automáticos em todos os banheiros de uso coletivo e da outras providências. Relator, vereador Odir Nunes. Libera o som para o vereador Odir. João? Aí. Só anotar aqui que apareceu por último. Tá sem som, Odir.
Tá sem som ainda. Libera aí, acho. Tá sem som ainda. João, dá uma olhadinha lá, o vereador Odir tá sem som. Aí, deu. Senhor presidente, também quero reforçar aquilo que eu disse com relação ao projeto da vereadora Tânia, que eu também voto lá no plenário para ir para o mérito. Senhor presidente, com relação a este projeto do eminente vereador Jordão, que obriga a instalação de secadores de mãos aí nos banheiros públicos e privados, eu quero dizer que, na realidade, o nosso parecer é contrário, a exemplo do que também o parecer da Procuradoria dos Técnicos da Casa também é pela rejeição. Ora, nós não podemos, veja bem, vereador Roque, o poder público estar interferindo até nessa questão de secadores de mão na iniciativa privada. A iniciativa, a atividade pública, a administração pública, ela tem que dar as diretrizes e, geralmente, os grandes ambientes ou aqueles ambientes que querem tratar bem o seu munícipe, ou o seu cliente, melhor dizendo, vereador Fábio, ele tem os dois tipos, ele tem o papel e tem o secador. Basta você ir aqui no restaurante do Rudnick, ou nos banheiros aqui das instalações do Rudnick, vereador Roque. Eu, por exemplo, não me adapto no secador, com o secador. Eu gosto mais do papel, né? Então, eu acho que isso é uma competência de cada empresa, de cada empreendimento. Então, por isso que o nosso parecer é pela rejeição, senhor presidente, acompanhando, é claro, o parecer dos eminentes procuradores desta casa. Obrigado, senhor presidente. Parecer do relator ao projeto 56/2017, relator vereador Odir Nunes, é pela rejeição. Os que colocam em discussão, não havendo discussão, os que concordam com o parecer do relator, pelo parecer contrário, com um sinal de positivo, que está aprovado o parecer do relator. Projeto de Lei Ordinária 197/2017, de autoria do vereador Wilson Correia, dispõe sobre a instalação de fraldários acessíveis para que as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, ou até mesmo pessoas idosas que necessitem fazer uso de fraldas diariamente. O relator, vereador Richard. Eu acompanho os nossos técnicos e o parecer do relator é pela rejeição. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Se concordam com o sinal de positivo. E vereador, vereador, libera o som para o vereador Odir Nunes, João. Eu acho que eu vi o doutor Denilson levantando o dedo aqui, não sei se estava fazendo assim, de parabéns pelo Dia dos Pais, ou se ele queria discutir o projeto. E já vou aproveitando, vereador presidente, eu também, quem quiser um estabelecimento que quer o melhor conforto, cabe a cada um colocar, não é verdade? O fraldário. Agora, exigir de todos, né, isso é um absurdo. Às vezes vai 1 por mês, 2 por mês, aí exigir de todos. Não. Eu acho que cada comércio ele tem que ter os seus atrativos e saber dar uma comodidade melhor aos seus clientes. Obrigado, senhor presidente. Portanto, acompanho Vossa Excelência na relatoria. Obrigado, vereador Nunes. Doutor Edilson, está liberado o som. Era desse ou era do outro ainda que o senhor queria discutir? Era em relação ao PLC 17 de 2020, só para questões de encaminhamento regimental. O que nós fizemos? Nós deliberamos o parecer do vereador relator Maurício Peixe, mas a Comissão de Legislação deliberou no sentido de rejeitar, né, de não acatar o parecer apresentado pelo relator. Diz o regimento interno que, nessas hipóteses, é necessário que haja a designação de um novo relator para a apresentação de um novo parecer, considerando que o parecer que foi apresentado não foi aprovado pela Comissão de Legislação. Então, para que a questão seja resolvida o quanto antes, nos termos das manifestações do vereador Odir, da vereadora Tânia, é necessário que haja, então, a designação de um novo relator para a apresentação de um novo parecer. Ok, já vou fazer, então, a distribuição do projeto 17/2020,
de autoria da vereadora Tânia Larson, que acrescenta o dispositivo à Lei 360, de 19 de dezembro de 2011. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Ok, já está distribuída a nova relatoria. Projeto, ainda em discussão, projeto de lei... Obrigado, doutor Denilson. Ainda em discussão, projeto de lei 197 de 2017 pela rejeição. Não havendo mais discussão e votação, se concordam com o parecer do relator, com o sinal de positivo aí? Ok. Está aprovado o parecer do relator. Projeto de lei ordinário 4 de 2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, dispõe sobre a concessão de isenção da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, o COSIP, para pessoa diagnosticada com doença grave que dependa de aparelhos elétricos para o seu tratamento. Relator, vereador Odir Nunes. Libera o som lá, pô. Libera aí. Senhor presidente, esse projeto, evidentemente, que deu toda aquela polêmica com relação à questão da COSIP de 2017, cujos senhores votaram naquela oportunidade, em plena sexta-feira, às 22h30, numa sessão memorável e histórica, presidida pelo eminente vereador Fernando Krelling, onde 16 vereadores votaram a favor da forma, a favor, aliás, do projeto do prefeito. Apenas eu, Paraíba, e o vereador, hoje deputado Rodrigo Coelho, votamos contra. E, evidentemente, que houve toda depois uma manifestação justa da população de Joinville, onde tivemos a oportunidade de termos muitos projetos apresentados, e depois o prefeito encaminhou, então viu, atendendo e vendo a revolta e a indignação de toda a sociedade, voltou atrás. Portanto, esse projeto não foi analisado, portanto, ele agora, no nosso parecer, ele perde o objeto, porque já foi apresentado um projeto que, de fato, praticamente substituiu esse. Então, o projeto perdeu o seu objeto. Obrigado, senhor presidente. O nosso parecer é contrário. Ok. O parecer do relator é pela rejeição. Em discussão? Não havendo discussão e votação, os que concordam com o parecer? Ok. O parecer do relator está aprovado. Projeto de lei 264/2019, de autoria do vereador Richard Harrison, request de utilidade pública municipal, o Instituto de Saúde e Bem-Estar Social, ISB. Relator, vereador Roque Matei. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores, técnicos da casa, quem nos assiste pelo YouTube. Eu vou acompanhar o parecer técnico dos técnicos da casa, que é pela aprovação do projeto de lei 264/2019, que dá utilidade pública, reconhece utilidade pública ao Instituto de Saúde e Bem-Estar Social, ISEB. Sou favorável, presidente. Sim. O parecer do relator é pela aprovação. Em discussão? Não havendo discussão e votação, os que concordam com o parecer do relator? Ok. Está aprovado. Projeto de lei ordinária 40/2020, redação final. Denomina a Rua Alba Machado Isdro, a Rua 3 do loteamento Jardim Flamboyant, o projeto do vereador, de autoria do vereador Fábio D'Alonso. Concordo com a redação final, com sinal de positivo aí. Ok. E o projeto de lei ordinária 94/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio e a ceder o uso de imóvel ao Estado de Santa Catarina, representado pela Defesa Civil Estadual. Relator, vereador Richard Harrison, parecer é pela aprovação, acompanha os técnicos da Comissão de Legislação. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, os que concordam, com sinal de positivo. Ok, está aprovado.
Distribuição de relatoria. E tem um último aqui, que é a distribuição de relatoria, consulta da presidência à Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre requerimento 89/2020, relator, vereador Richard Harrison. Isso aqui, se não me falha a memória, é aquela ação para as sessões voltar ao normal, que foi discutido lá no plenário e houve uma indicação para vir para a nossa comissão. Ok? Deixo a palavra aberta aos senhores vereadores. Libero o som para o vereador Maurício Peixe. Presidente, quanto a esse último requerimento, que está aí para nomear relator e dar parecer, novamente a presidência toma um procedimento, no meu entendimento, errôneo. Isso tem que ser decidido pelo plenário. É o plenário que decide, porque não tem o porquê novamente vir para a legalidade como os outros. O doutor Denilson já deu parecer aí, né, pelos outros dois requerimentos que tem, e esse também não tem validade. Isso tem que ser decidido pelo plenário ou o presidente da própria Câmara, né, tomar essa decisão para si. Não pode ficar mandando para a Comissão de Legislação e Justiça. Tem que haver um encaminhamento aí da própria comissão para que não venha mais isso, porque não é competência da Comissão de Legislação e Justiça exarar parecer sobre esta matéria. Essa matéria administrativa, que o presidente tem que tomar o caminho, ou ele decide, acata para ele, que é o presidente da Câmara, ou bota a deliberação do plenário. Esse é o meu entendimento. Presidente, mais um pedido. Nós temos, não sei se quer falar alguma coisa sobre isso ou não. Eu tenho mais dois pedidos aqui. Já lhe passo a palavra só para o senhor doutor Nilson, fez o sinal ali que queria fazer uma consideração. Claro, eu posso fazer essa consideração. Nós ainda não lemos exatamente os termos do requerimento, né? Mas por se tratar de consulta, talvez o presidente esteja se solicitando a manifestação da Comissão de Legislação com base no inciso 2 do artigo 34. Né? O artigo 34 estabelece as competências da Comissão de Legislação e, dentre elas, tem esse inciso 2 aqui, que diz o seguinte: assuntos de natureza... Compete à Comissão de Legislação, né? Na inciso 2. Assuntos de natureza jurídica, constitucional ou regimental que lhes sejam submetidos em consulta pelo presidente da Câmara de Vereadores, pelo plenário ou por outra comissão, ou ainda em razão de recurso previsto nesse regimento interno. Mas com certeza não é uma situação que eu acho que a Comissão de Legislação, pelo menos do tempo, desde quando eu comecei a assessorar a Comissão de Legislação, nós nunca nos manifestamos. Mas, de fato, existe uma hipótese sobre consulta, não só do presidente, mas do plenário e outra comissão, que eventualmente queira submeter à Comissão de Legislação. Ok. Mas, travou aí, né? não, isso mesmo, mas aí a gente teria que verificar o requerimento para saber exatamente se a hipótese se refere a essa consulta. Obrigado, doutor Nilson. O vereador Maurício Peixe tinha mais duas questões ali, depois os demais, se quiserem se manifestar também. Vereador Maurício Peixe. Presidente, no ano passado, nós tivemos uma discussão na Comissão de Urbanismo sobre comunicação visual à cidade, ou seja, aquela propaganda externa, onde nós apresentamos um projeto de lei, projeto de lei complementar à comissão, de número 54/2019, e esse projeto, não sei se foi redesignado já relator este ano, mas há uma necessidade da cidade se adaptar a essa comunicação. É alguma coisa simples e que eu pediria, presidente, eu acho que o relator ficou Vossa Senhoria, mas que pudesse trazer à pauta esse projeto, porque eu acho que tem que redesignar a relatoria, mas já fazer um parecer, que é um projeto simples, mas que vai ajudar aí aos eventos. Claro que a gente não está tendo agora, né? Mas vai ter daqui a pouco, e é bom adiantar e deixar esse projeto aí já deliberado, aprovado ou não, mas deliberado. É o PLC 54/2019. A outra situação, presidente, esses dias atrás, teve uma discussão aqui da contração de empréstimos para a Companhia Águas de Joinville para fazer aí as novas estações de tratamento da Vila Nova,
como também a do Espinheiros, que é para ampliação, e mais uma na zona, acho que, se não me engano, na Zona Norte. E foi convidada aí para sessão virtual, reunião virtual, a presidente da Companhia Águas de Joinville, a Luana. E, nessa oportunidade, quem fez a colocação, a pergunta para ela foi eu, sobre a comunidade, os moradores da Vila Nova, porque ano passado tivemos reuniões aqui na Câmara, e uma delas até bem grande, da Comissão de Urbanismo, onde eu participei, e os moradores se mostraram contrários a colocar essa estação naquele local lá na Vila Nova. E aí eu perguntei isso para ela, foi um dos pontos que eu levantei sobre esta situação. E a resposta dela, que até me deixou então tranquilo, né, porque a gente pensava que tinha esse impasse, ela disse, não, isto já está pacificado, já há um entendimento da comunidade. E como eu acredito nas pessoas, eu acreditei na presidente da Águas de Joinville, a Luana. E hoje, como o processo aí está em pauta para a deliberação no plenário, alguém já andou utilizando isso, passou para vários e vários moradores da Vila Nova, dizendo que quem poderia segurar tudo isso era a Comissão de Urbanismo. Só que a Comissão de Urbanismo, baseado nessa informação, já aprovou esta matéria que vai para o plenário. Então, houve um procedimento de informação errônea, eu acredito nas pessoas, e o processo não está pacificado. Não é verdade. Os moradores da Vila Nova, na sua grande maioria, estão revoltados com isso, estão colocando a culpa em nós, novamente, vereadores. Veja bem, há uma ação do governo, do Executivo Municipal, Companhia Águas de Joinville, e que acaba caindo a culpa nas costas dos vereadores. Então, estou indignado, votaria contrário hoje a essa matéria, porque não foi pacificado. Informação errada trazida nesta comissão. Até já mandei verificar aí a reunião que nós tivemos, para mostrar que ela falou isso. Vocês devem lembrar. Então, novamente, foi a mesma coisa que aconteceu com a COSIP há 4 anos atrás, que as informações da prefeitura vieram totalmente erradas, errôneas, e que fez com que os vereadores aprovassem uma matéria que depois não era verdadeira. Então, vou deixar aqui o meu protesto, vou querer rediscutir novamente, discutir com a comunidade tem que falar sobre isso, porque quem está pagando hoje somos nós, os vereadores. Eu gostaria de deixar registrado aqui. Obrigado, presidente. Ok. Obrigado pela palavra, vereador Maurício Peixe. Libera o som para o vereador Odir. Senhor presidente, eu não vou ser repetitivo, mas quero fazer as palavras do vereador Maurício Peixe. Eminente vereador Maurício Peixe, nós tivemos no ano passado, se não me falha a memória, no início do ano, dezenas, centenas de pessoas contrárias à implantação desta estação de tratamento naquele local. Ora, senhores vereadores, nós temos que ter uma visão do futuro. E aquela região ali onde vai ser instalada esta estação de tratamento, logo vai estar toda cercada por propriedades. Eu gostaria, vereador Maurício, também votei não só na Comissão de Legislação, mas também votei na Comissão de Finanças, onde nós, naquela oportunidade, fizemos um requerimento para que se discutisse na questão dos espinheiros, se discutisse com a comunidade o que vai ser feito lá para resolver o problema dos espinheiros. E nós votamos também, vereador Maurício, na Comissão de Legislação e Justiça e na Comissão de Finanças, sem fazer o debate, porque, para mim, já era assunto pacificado. Já havia o entendimento entre a comunidade e a companhia de água. Agora, se não vejamos, vamos autorizar para fazer o empréstimo, ou já autorizamos nas comissões.
e vai haver uma revolta muito grande por parte da comissão, aliás, da população, vão entrar na justiça, vai haver um grande embate jurídico, enquanto isso o dinheiro fica aí à disposição. Papel idêntico, vereador Maurício, vereador Richard, vereador Fábio, que sabe muito bem que queriam fazer aqui em Piraberaba, implantar a estação de tratamento ali no Bromélia. O Bromélia é um loteamento padrão, um loteamento de alto nível. Quando nós, aquela oportunidade, discutimos com o Hospital Bethesda, vereador Fábio, para que o Hospital Bethesda, então, doou uma área de terra de 16 mil metros quadrados, do outro lado do Rio Cubatão, onde não existe moradia, e tão cedo também, com certeza, não vai ter, para que lá se instalasse a estação de tratamento do esgoto. Nós temos que ter uma visão de crescimento da cidade. E eu quero dizer, senhores vereadores, que eu estou com a população do Vila Nova. Concordo, estive lá no local e ali não é um local de se instalar uma estação de tratamento de esgoto. É isso que eu quero deixar bem claro aqui, porque eu votei porque pensei que esse assunto já estava pacificado entre a companhia e os moradores. Obrigado, senhor presidente. Palavra aberta ainda aos senhores vereadores. Libera o som para a vereadora Tânia Larson. Senhor presidente, conforme o doutor Denilson falou, eu gostaria de saber sobre a PL 17, se vão ser redesignado outro relator, né, para que ela possa fazer a tramitação, enquanto se conversa com o executivo para ver, através de decreto, para que os carros do CBEA possam usar as faixas de ônibus. Obrigada. Já foi distribuído, vereadora Tânia Larson, o vereador Fábio D'Alonso, relator, o doutor Denilson nos alertou sobre o regimento lá, e a necessidade de com parecer contrário ao relator, tínhamos que fazer a distribuição. Agradecer, ele já está distribuído. Obrigada. O Fábio D'Alonso. Eu só quero fazer uma... Vereador Fábio D'Alonso, o senhor sinalizou ou só deu o quê? Só quero fazer uma consideração em relação a essa questão do tratamento de esgoto e dizer que uma cidade ela é um organismo vivo, né? É complicado realmente essas decisões que se tomam no executivo, e é claro que em alguns dos pontos há a manifestação contrária da comunidade. Eu me lembro muito bem quando passou aqui pelo Floresta, obviamente que não era uma estação de tratamento de esgoto, mas era uma estação de bombeamento, né? Uma bomba aí para poder levar aí o esgoto até a zona sul da cidade, lá onde 90% do esgoto é tratado. Só considerando, né, vereador Maurício Peixeira, eu também não me lembro dessa discussão, eu confesso que não me lembro da exposição que fez a Luana em relação a esse tema, mas eu vou pedir para que busquem lá as informações que ela passou. Nós tivemos uma discussão na comissão de legislação a pedido da doutora Débora, que tinha alguns questionamentos que se fizesse para os documentos necessários lá para que nós pudéssemos aprovar na legislação. Mas a cidade, novamente, é complexa, né? E eu sempre cito uma comunidade vítima de um problema gigantesco em Joinville, que é a condição dos crimes que não param de crescer, portanto, há um número significativo de pessoas que são presas, né? E eu não lembro nenhuma das discussões, das ampliações eventualmente feitas. Eu estive na posição de gestor do sistema prisional aqui do nosso município, onde se concentram lá 2.500 presos, e essas construções que sempre são colocadas lá e que levam a risco a comunidade daquela região, né? Também, da mesma forma, não são discutidas, mas, obviamente, há necessidade de se prender as pessoas para o cumprimento da lei e, consequentemente, a necessidade de segregá-las em algum lugar, né? E a comunidade do Paranaguamirim toma dois grandes prejuízos, né? A construção do sistema prisional, que no passado compunha lá 164, se não me engano, a primeira unidade,
E depois, consequentemente, uma estação de tratamento que trata aí 90% do esgoto do nosso município, lá no Jarivatuba, precisamente lá no Rio Velho, né? E da mesma forma também a comunidade acabou não tendo essa participação, e não tão pouco o fato de ser colocado em algum lugar, obviamente, nós compreendemos a necessidade. Mas as medidas compensatórias, essas precisam ser urgentemente diagnosticadas, e aí, sim, numa discussão ampla com a comunidade, a necessidade de se demonstrar a implantação do equipamento público e a necessidade, então, de, se é realmente o fato derradeiro que tem que instalar esse equipamento, então que tenha, ou que venha as medidas compensatórias, né? Exemplo de parques, escolas, creches, enfim. Cada uma das comunidades sabe exatamente onde é que o calo aperta e pode fazer essas sugestões nesses ambientes de discussão. Mais algum vereador que tenha alguma posição, mais alguma discussão, algum pedido de projetos para a próxima pauta? Só o vereador Maurício Peixe, do 54/2019, já pedi para a doutora Jordana colocar aqui, se nós fizermos, caso uma reunião extraordinária, eu coloco ele na próxima reunião extraordinária, ok? Não havendo mais nada a discutir, declaro encerrada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação.